Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para a gente poder conversar nesta quinta-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Constituição e Legalidade faz audiência pública e debate o projeto de lei que estabelece alterações no Camprev. Câmara Educa, programa de visitação de caráter educativo que busca aproximar a Câmara Municipal de Campinas da sociedade civil, recebe estudantes do Núcleo de Ação Social. E o quadro Saúde Agora aborda com uma farmacêutica as consequências de procedimentos estéticos que utilizam o PMMA. Você já ouviu falar? E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque neste sábado, depois de amanhã, dia 30 de novembro, o Centro de Oncologia Campinas realiza um mutirão de exames de toque retal e PSA. 500 homens serão atendidos gratuitamente. Confira este recado. No dia 30 de novembro, o Centro de Oncologia Campinas estará fazendo mais uma Sábado Sem Câncer. Mais uma grande ação para a prevenção do câncer da próstata. Nós esperamos você, campineiro, que tem dificuldade de fazer exames no setor público, para fazer o PSA, o toque retal, e fazer a ressonância magnética, se for necessário, biópsia e tratamento totalmente de graça. Nós pedimos apenas que você leve 1 quilo de alimento não perecível para que nós possamos, com uma mão, dar você a saúde e com a outra mão dar alimentação para aqueles que necessitam mais. O Centro de Oncologia Campinas fica à Rua Alberto de Salvo, 311, no Barão Geraldo, e estaremos lá atendendo a partir das 8 horas da manhã até as 15 horas. Ação importantíssima para encerrar este Novembro Azul de conscientização sobre a saúde do homem, de ter um diagnóstico precoce, desmistificar exames e, principalmente, educar nós, homens, sobre a importância de uma vida saudável. Então, mutirão neste sábado lá no Centro de Oncologia Campinas. Olha só, meio-dia mais 10 minutos. Querer ser mais popular, sentir-se poderoso, obter uma imagem de si mesmo. Isso tudo leva o autor do bullying a atingir o colega com repetidas humilhações ou depreciações. Conheça então o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Bullying da Secretaria Municipal de Educação. O bullying machuca crianças e adolescentes. Um sentimento muito ruim que tocou no fundo do meu coração, que eu não gostei nada e não quero que ninguém sofra esse tipo de bullying. É uma sensação muito dolorosa que eu não desejo ser dor nem pro meu pior inimigo, porque você se sente muito rebaixado, você se sente horrível. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Você sofreu que tipo de bullying? Físico. Horrível. Além de machucar por fora, te machuca muito mais por dentro. Por você saber que você foi machucada, porque dói muito, muito, muito mesmo. Eu tentei mudar de escola, eu tentei falar pra minha mãe, eu fiquei com muito medo de vir pra escola, não é uma sensação legal, é horrível. Eu já sofri intolerância religiosa e já sofri racismo. E, não sei explicar o que eu senti no momento, foi um misto de emoções, sabe? Foi sentir muita raiva, sentir tristeza,
Foi uma coisa que me machucou muito por dentro, que eu carrego comigo até hoje. Tipo assim, às vezes as pessoas não entendem o motivo de ter acontecido, sabe? Mas as pessoas que sofrem, elas também ficam sem saber o porquê daquilo tá acontecendo. Só que é meio que uma coisa sem sentido. Por conta de problemas como esses, há um programa de prevenção e enfrentamento ao bullying da Secretaria Municipal de Educação. Bom, nós entendemos que a escola, né, é um espaço privilegiado para o trabalho com esse tema. E aí nós temos, somado a isso, a parceria, a possibilidade de estabelecer parcerias também com a família, que a gente entende que é fundamental que a família também esteja engajada com a escola no trabalho de combate ao bullying. Tal prática causa problemas psicológicos e emocionais, ansiedade, depressão, baixa autoestima, pensamentos suicidas e isolamento social. Então, nós temos uma programação, né, anual e recorrente aqui com os professores, e todo caso de bullying que chega ao nosso conhecimento, ele é acolhido. Hoje nós temos um site da escola que, a partir dele, nós também recebemos denúncias, né, de bullying e de casos de racismo, por exemplo, e todos esses casos são tratados e acolhidos, né? Então, a gente faz a conversa com o que nós vamos chamar de agressor, aquele que pratica o ato, né, de violência, e também o acolhimento com o estudante que sofreu a violência. A exemplo disso, nós temos também na escola, para além da atuação dos professores, a participação de psicólogos no trabalho constante aqui na escola, tá? Então, nós contamos aí com a parceria do Projeto Ecoar, que é um projeto que tem dado frutos em relação a esse trabalho. Por aqui há sempre conversas em círculo, que contam com estudantes e profissionais da área da educação. É um espaço intencional, seguro, que a gente trabalha o cuidado, o acolhimento, o aconselhamento, sem nenhum tipo de julgamento. O círculo é um espaço onde as crianças, os adolescentes, os pais, os professores podem falar sobre suas dores, sobre suas angústias, ou seja, em formato circular. A gente vive numa sociedade que nos coloca no poder sobre o outro. O círculo, a gente horizontaliza as relações. Aqui ninguém tem poder mais do que o outro. O círculo é regido pelo objeto da palavra, que está ali, onde ele circula, e a intenção, quando o objeto da palavra circula nesse espaço circular, é que a gente desenvolva a nossa escuta, que é um dos principais hábitos desse processo. Então, ou seja, é aprender a escutar, não é escutar para dar conselho, aprender a compreender o que o outro está falando, não é para reagir, porque a gente aprendeu a escutar para reagir. E o círculo é um espaço que ele cuida de tudo isso, ele aconselha, ele cria um espaço privilegiado, mas para desenvolver a nossa escuta, o nosso acolhimento, para tratar da nossa vulnerabilidade. Eu vejo como uma forma de ajuda para as pessoas que estão sofrendo ou que podem sofrer. E para as pessoas que fazem bullying também, elas podem dar tipo assim, uma pensada e parar de fazer bullying, essas coisas, que não é bom para ninguém e machuca muito. Meio-dia mais 15 minutos, vamos com as notícias do Legislativo, porque presidida pelo vereador Jorge Schneider, a Comissão de Constituição e Legalidade debateu o projeto de lei que estabelece alterações no CAMPREV, na 40ª audiência pública. Na audiência pública foi debatido sobre o projeto de lei do Executivo número 80 de 2024, que propõe alterações na lei em vigor que criou e organizou o CAMPREV, o Instituto de Previdência Social do município de Campinas. A lei do CAMPREV, ela precisa ser atualizada, não porque eu quero, não porque o governo quer, é porque as exigências colocadas para nós coloca o regime de previdência hoje no ritmo de fiscalização que exige de nós cada vez mais pessoas altamente qualificadas para estar à frente do CAMPREV. Então, nós estamos fazendo simplesmente uma atualização, porque no curso desse processo, 2004 até agora, várias ferramentas de gestão foram criadas. E essas ferramentas de gestão foram criadas para poder aprimorar o sistema. E é isso que nós estamos buscando, com o objetivo de torná-lo mais forte, de tornar o CAMPREV mais sustentável, para garantir a missão dele, que é a garantia da aposentadoria, pensões dos nossos servidores, para que a gente possa ter depois de cumprida a nossa missão enquanto servidor,
ter uma aposentadoria tranquila. O Camprev não é diferente da CETEC, da FUMEC, da Rede Mário Gatti. É uma estrutura administrativa da prefeitura, é uma autarquia. E como toda autarquia, ela tem um quadro diretivo, tem um presidente e tem os seus diretores. E o Camprev foi constituído no modelo em que os servidores escolhem os diretores. Mas esse modelo, ele se mostrou insuficiente. Participaram também da reunião o secretário municipal de Justiça, Peter Panuto, o vereador Paulo Búfalo e as vereadoras Mariana Conte e Guida Calisto. A principal alteração proposta pelo projeto determina o aumento do número de membros titulares do Conselho Deliberativo do Camprev de 12 para 14, como explica o vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Hoje não existe a paridade, hoje são 7 contra 5. E a lei, a Constituição diz que tem que haver paridade, 7 com 7, por isso que vai para 14. Hoje, o lado dos servidores está com 7, o lado do executivo está com 5. Então, para que haja paridade e para que se respeite a Constituição. O público presente no plenário também participou da audiência. Schneider acredita que todas as dúvidas e questionamentos relacionados ao tema discutido na audiência pública foram sanados. Eu acredito que sim, eu dei a chance de todos aqueles fazerem os questionamentos, dei a chance para eles voltarem ao microfone. Teve pessoa que veio 3, 4 vezes, mas eu acho que a audiência pública é isso. É ouvir, exaurir todos os questionamentos. Agora, se a resposta foi aquela que eles esperavam, não sei, mas é aquela que é a realidade. O vereador comentou os próximos passos referentes ao projeto de lei debatido no encontro. Agora vai para votação. Em primeira votação, nós vamos ver o que o plenário diz do projeto, para depois ir para as comissões de mérito, para depois vir a segunda e para que haja o desfecho do projeto. Jovens estiveram aqui na Câmara Municipal e visitaram as dependências nas atividades que fazem parte do programa Câmara Educa. Estudantes do Núcleo de Ação Social entre 15 e 17 anos visitaram a Câmara Municipal de Campinas. Os jovens viram de perto algumas das atividades do Legislativo. Assistiram a um vídeo da Câmara Municipal. Você acha que um vereador pode construir escolas, hospitais? Conheceram o plenarinho, o plenário, viram a galeria de fotos dos ex-presidentes e visitaram o gabinete do vereador Rubens Gás. Nós temos jovens, nessa fase do primeiro título, Então, além de trabalhar a importância, os direitos e os deveres, eu acho muito importante trabalhar a consciência política. A definição de cada poder, para assim eles criarem já uma consciência e saber a importância do voto. Eles estão interessados, eles são questionadores, é que eles nunca tiveram uma oportunidade de estar com um vereador fora de campanha, Porque na campanha o acesso é mais próximo, As referências são diferentes. Aqui não, eles estão conhecendo a realidade, o dia a dia da atuação política. O bate-papo desta vez foi com o vereador Marcelo Silva. É importante trazer, principalmente nessa faixa etária, de 14, 15, 16 anos, em que esses jovens estão sendo inseridos aí no processo democrático, no processo político, já vão tirar o seu título de eleitor. Então é importante, falo que muitas pessoas não sabem onde fica a Câmara Municipal. Então fazer esse trabalho de conscientização da democracia, da importância do voto é fundamental aí para que a gente tenha uma cidade melhor, um país melhor. O Câmara Educa é um programa de visitação de caráter educativo que busca aproximar a Câmara Municipal de Campinas da sociedade civil, levando aos estudantes informações sobre política. O Câmara Educa ele é um programa do cerimonial da casa, um programa do pessoal que faz exatamente esse atendimento ao público externo, que eles vêm aqui para conhecer o espaço físico, todos os setores da Câmara, o funcionamento, o papel do vereador, para aproximar a população do Poder Legislativo, de modo a ser uma forma de conscientizar, de educar a população sobre as funções do Legislativo e da Câmara Municipal. A visita promove uma integração com instituições de ensino. Quem veio não se arrependeu. Eu achei muito importante porque, eu não sabia, nunca conversei com um vereador assim direto. Eu queria muito saber como é que é conversar, eu gostei muito da experiência, porque eu sempre via, esses caras tá muito distante de mim, acho que eu nunca vou conversar com algum deles, mas tá aqui conversando com o vereador.
Cara a cara. Gostei pra caramba, recomendo. Tirou suas dúvidas? Tirei minhas dúvidas. O que você mais tem de preocupação aí com o futuro da cidade, do país? Cara, eu acho que, tipo assim, as brigas políticas estão separando muito o povo. Se continuar assim, o problema não vai ser nem o político, vai ser o povo. Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia, porque por iniciativa do vereador Cecílio Santos, foi entregue o título de cidadão campineiro ao deputado federal Carlos Alberto Rolim Zaratini. Nascido em São Paulo, Carlos Alberto Rolim Zaratini é economista formado pela USP, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi deputado estadual de 1999 a 2003 e atualmente está no 5º mandato na Câmara dos Deputados. Em 2019 e 2020, atuou como líder da minoria no Congresso Nacional. Além de ser filho de campineiro e ter muitos familiares no município, Zaratini tem ligações com a cidade. Esteve presente nas principais lutas de Campinas, principalmente junto à população mais carente. Por este motivo, o vereador Cecílio Santos entregou o título de cidadão campineiro. Eu, Zaratini, aprendi muito com o professor, doutor, Ricardo Zaratini. Ricardo Zaratini era engenheiro, mas antes disso era um cidadão que gostava de fazer política. E a boa política, viu, minha gente? Eu me lembro quando o professor Edilson esteve lá no satélite Íris e a gente batalhando para a construção do Instituto Federal no Campo Grande, e só tinha o terreno, né, Sueli? E com muito mato. Não tinha nem a estrada para chegar. E o Zaratini estava conosco. E o pai do deputado, Ricardo Zaratini, visitou aquela região e disse, olha, quais são as necessidades aqui da região? O homenageado já destinou mais de 29 milhões de reais em emendas parlamentares para Campinas na atuação como deputado federal e agradeceu a honraria recebida. É muito honroso a gente receber essa homenagem, esse título de cidadão, e eu quero dizer a vocês, como o Cecílio falou aqui, o meu pai é campineiro, né, minha família tem origem em Campinas, né, minha avó, meu avô, tios, avós, tios, né? A minha mãe não nasceu em Campinas, mas morou em Campinas e foi onde conheceu meu pai. A gente tem uma ligação aqui que para mim, representa muito, né, essa evolução da cidade, que é a evolução do país. Meio-dia mais 25 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Você que está nos acompanhando, já ouviu falar da substância chamada PMMA? Sabe quais são os riscos dela para o organismo? No quadro de hoje, uma especialista no assunto vai chamar a atenção para procedimentos estéticos que utilizam o PMMA, o que pode trazer graves consequências para a saúde. Confira. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre os riscos do uso do PMMA. Recentemente, a influenciadora Maíra Cardi revelou a necessidade de passar por uma cirurgia de alto risco para retirar o PMMA do seu rosto. Há alguns anos, a famosa fez um procedimento com PMMA e agora seu organismo está rejeitando a substância, trazendo complicações. Essa notícia trouxe o assunto para debate e quem vai fazer um alerta sobre os perigos do uso é a farmacêutica Juliane Proni, que é especializada em estética. Juliane, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço o convite de vocês. Juliane, vamos explicar, para o pessoal em casa que talvez nem saiba o que significa PMMA e o que é essa substância. PMMA
A sigla se dá pelo nome polimetilmetacrilato. É uma substância sintética com a espessura em gel, que hoje em dia se usa muito para fins estéticos de uma maneira bem complicada. Ele é um material que é permitido ser usado para pequenas correções, mas para a estética não é permitido. Por quê? Porque em estética usam-se em grandes quantidades, como, por exemplo, preenchimentos na região dos glúteos, preenchimento facial, e esse material, ele não é reconhecido pelo nosso organismo, podendo ser rejeitado. E também, quando é rejeitado, o paciente precisa ser submetido a cirurgias para a remoção desse material, podendo perder até mesmo parte do tecido a qual ele foi injetado, gerando ali deformidades, que é o caso de Mayra Card. Ela vai ser submetida a essa cirurgia e corre sérios riscos de ficar deformada. Nossa, é um assunto bem grave, né, Juliane? E esse composto, por que ele é tão perigoso? Ele não é absorvido pelo organismo, né? É uma substância plástica, é isso? Isso, ele é como se fosse um plástico. Foi considerado aí um lixo atômico, né? Porque o organismo não reconhece, consequentemente não absorve. Você colocou hoje no seu organismo. Pode passar anos, que foi o caso dela, e ele vir a dar problemas, causando ali inflamações locais, necroses teciduais. Então, é um material que hoje está tudo bem, amanhã pode causar sérios problemas para a saúde e até mesmo levar à morte. E quais são os riscos, né, de ter essa substância no nosso organismo? Eu estava lendo que no caso da Mayra Card, ela deseja engravidar, então, portanto, ela tem que retirar essa substância porque ela pode provocar até abortos, é isso mesmo? Isso mesmo, ela pode provocar abortos, esse material ele pode migrar de local e comprometer órgãos importantes. E, Juliane, para quem faz uso dessa substância, quais são as consequências e limitações para futuros, na verdade, procedimentos estéticos? A pessoa fica mais restrita? Com certeza, fica 100% restrita. A partir do momento que o paciente foi submetido à injeção de PMMA em alguma parte do seu corpo, aquela parte a qual esse material foi injetado jamais poderá receber qualquer tipo de procedimento estético que seja um pouco mais invasivo, como, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, preenchimento com ácido hialurônico. Então, esse paciente ele fica completamente limitado. Como que é feita, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, como que é feita essa cirurgia para retirada dessa substância? É uma cirurgia de alto risco, é isso? É uma cirurgia de alto risco, de grande porte, aonde precisa fazer incisão, cortes, né, para que esse material seja removido. E não tem como remover completamente. Por quê? Porque ele é um gel, então precisa fazer a raspagem ali de todo aquele material para que ele saia 100% não, né? Saia ali uma grande porcentagem. E no caso dessa influenciadora, ela tá com a substância localizada na bochecha. Ela vai ter que fazer, então, esse corte no rosto, é isso mesmo? Isso, ela vai precisar fazer um corte no rosto. Provavelmente, o médico que vai operá-la vai tentar ali, né, fazer um corte em uma região onde não apareça tanto. Mas, se não conseguir remover completamente, ela corre risco de ter que cortar o rosto mesmo na região malar. E ficar ali com uma cicatriz, uma deformidade. Juliane, depois a pessoa tem que passar por um processo de reconstrução da face, algo do tipo, fazer algum tipo de enxerto? Sim, se ocorrer alguma deformidade ali, né, se precisar fazer uma inserção no meio do rosto, com certeza ela precisará passar por algum enxerto, uma cirurgia para a correção dessa região que ficou afetada. E essa cirurgia também, ela é considerada de alto risco. Por quê? Sim, toda cirurgia a qual o paciente será submetido à anestesia geral
tem os seus riscos, né? Então, por isso que todas as pessoas que desejam aí fazer o uso desse material têm que pensar em todos os riscos que pode correr, né? Toda cirurgia pode levar até mesmo à morte. Então, é complicado. Juliane, para quem deseja fazer preenchimentos, é perigoso esse tipo de procedimento? Como que ele deve ser feito? Quais são os cuidados necessários? Acho importante a gente reforçar isso para a população, né, que acompanha o nosso quadro. Com o PMMA, você diz, ou com outras substâncias? O PMMA e com outras substâncias também. Certo. Com o PMMA, sendo procedimentos estéticos, não é recomendado, tá? Por quê? Porque geralmente utiliza-se grande quantidade de material para fazer ali, por exemplo, uma volumização glútea. Hoje em dia, na estética, nós temos procedimentos muito mais seguros, biocompatíveis, que o nosso organismo reconhece, consequentemente absorve, para ser utilizado. Como, por exemplo, o ácido hialurônico. O nosso corpo produz ácido hialurônico e quando nós utilizamos esse gel para fazer correções, para trabalhar a parte estética, ao longo do tempo, esse material vai ser absorvido pelo nosso organismo. Então, não existe risco de rejeição. Então, é muito mais válido optar por esses procedimentos que requerem manutenções do que se submeter ao PMMA, que é uma substância altamente perigosa e definitiva. O uso do PMMA, ele é para fins estéticos, né? E ele é liberado até pela Anvisa, só que ele não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, a venda, a gente sabe que ela não é restrita e profissionais que não são médicos podem fazer o uso do produto. Eu gostaria de saber a opinião, a sua opinião sobre esse cenário, né, sobre esse assunto. Com certeza. O PMMA ele é uma substância, sim, certificada pela Anvisa, mas não para fins estéticos, tá? E somente profissionais médicos podem trabalhar com esse material. Hoje em dia, infelizmente, tem diversos profissionais não médicos e que estão fazendo o uso dessa substância para tratar os seus pacientes. E isso não é permitido pela Anvisa, nem para fins estéticos e nem a utilização de profissionais não médicos. Muito perigoso, né? Porque a gente já acompanha vários casos, são várias as notícias, né, que trazem informações de mulheres que ficaram até mutiladas, né, por conta desses procedimentos que não são feitos por profissionais. Com certeza. Muitas das vezes são profissionais habilitados que fazem o procedimento, mas o problema não é somente o profissional, e sim a substância e a quantidade colocada ali, né? Porque o profissional ele pode utilizar de um produto bom, de uma marca boa, a questão não é essa. A questão é o material que o organismo não reconhece, seja ele de má qualidade ou de boa qualidade, pode gerar sérios problemas, porque o corpo não reconhece. E o nosso organismo, tudo aquilo que nós colocamos dentro dele, que o nosso corpo não reconhece, ele pode rejeitar. E o problema maior de tudo isso é que, ao rejeitar, o paciente ele precisará ser submetido por cirurgias, diversos procedimentos aí, podendo gerar deformações que vai levar ali problema para a vida toda, né? Às vezes o paciente busca melhorar esteticamente e procura um problema muito maior, irreversível. Com certeza, Juliane, a pessoa está bem, né? Está saudável, e aí buscando essa perfeição acaba encontrando um outro problema, né? Um outro problema de saúde, um problema maior ainda de estética, né? Porque pode gerar deformidades. Acho que isso que é importante. Com certeza. A gente reforçar aqui, né? Com certeza. E também buscam isso por conta de custos, né? O procedimento hoje, ele não é um procedimento considerado tão caro
e é definitivo. Então, o paciente, ele pensa assim, eu vou fazer esse procedimento porque vou gastar apenas uma vez e depois não vou gastar mais. E aí que vem, né, o grande problema. Tem muitos casos que rodam aí nas mídias de pacientes que gastam milhões para conseguir reverter as complicações do uso do PMMA. Com certeza, essa questão do preço é o que atrai bastante, né, essas pessoas para buscar esse procedimento. E no caso dessa substância plástica, não existe uma dose segura, então? Não, para fins estéticos, não tem uma dose que é segura. A partir do momento que foi injetado, ele pode trazer problemas, pode migrar de local e trazer aí as complicações que a gente já conhece, né? Com certeza. Juliane, para a gente encerrar aqui o nosso quadro, eu gostaria que você deixasse alguns cuidados e orientações para as mulheres, para os homens que estão em casa nos acompanhando, até para os jovens que queiram passar por algum procedimento estético, o que eles precisam fazer, o que eles não podem deixar de tomar cuidado. Bom, a minha orientação para todas as pessoas que querem melhorar aí a sua autoestima com os procedimentos estéticos o barato sai caro, muitas das vezes o paciente vai atrás de preço, né? Não se importa com o profissional que está buscando, então busque sempre um profissional habilitado, que utilize materiais que são certificados pela Anvisa, utilize ali quantidades que são permitidas, não busquem o PMMA, pois esse procedimento gera complicações irreversíveis. Hoje em dia nós temos procedimentos capazes de transformar ali um rosto, um glúteo, que são materiais totalmente absorvidos pelo nosso organismo, totalmente compatíveis, que não trazem esses riscos para a saúde. O ácido hialurônico, por exemplo, é um excelente aliado à área estética, porque, além de trazer excelentes resultados, ele é um procedimento totalmente reversível. Se o paciente injetou no seu corpo hoje e amanhã ele se arrependeu ou teve qualquer tipo de complicação, existe uma enzima a qual nós injetamos no local e ela degrada completamente aquele material imediatamente. Então, é um procedimento totalmente seguro, reversível, que não traz riscos à saúde e temos resultados extremamente satisfatórios. Juliane, muito obrigada pela sua disposição, pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço o convite de vocês. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Meio-dia mais 40 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo e você vai aprender a gatificar a sua casa, transformando o ambiente rico em atividades para o seu gatinho. Afinal, essas atividades estão ligadas à saúde e bem-estar dos animais. A partir de agora, é o bicho na sua tela. O ambiente do É o Bicho de hoje está bem caseiro. Isso porque vamos trazer várias dicas de como poder adotar um gatinho e tratar e preparar o ambiente para a chegada deste felino. A personalidade forte dos gatos é definida pelo comportamento arisco que eles têm e ao preservar um espaço próprio, mesmo que este local seja o do tutor. Mariana é advogada e optou por escolher o Cosmo, um gatinho que tem carinha de mal-humorado. Ele tem uma personalidade muito peculiar, o Cosmo, ele praticamente é um Garfield, ele só tem a cor branca ao invés de ser laranja, veio a cor errada. E ele é um gato muito acomodado,
não tem uma dificuldade de interagir com os brinquedos. Então, com ele a gente tem uma dificuldade a mais para que ele tenha interação com os objetos que a gente coloca na casa. A Martina foi a nossa segunda gatinha. A gente já tinha o interesse de que houvesse uma companhia para o nosso primeiro gato, o Cosmo. E uma conhecida nossa comentou que dentro de uma clínica veterinária lá em São Paulo tinha aparecido uma gatinha que precisava de um lar. Então a gente mais do que rapidamente falou, vamos trazer, mas antes de trazer para casa, a gente pediu para fazer os testes de precaução para verificar se não tem nenhuma doença, principalmente a FIV e a FeLV. Dando negativo resultado, nós fomos até São Paulo buscá-la de carro. Então foi uma viagem muito interessante, porque a gata tinha praticamente 2 meses, veio no carro no meu colo, não queria ficar de jeito nenhum na caixinha. Então nós trouxemos para cá e logo já fizemos a socialização com o Cosmo, que demorou ali mais ou menos os seus 15 dias até que tudo normalizasse. Depois já de 2 anos veio o terceiro integrante, que é o Túlio, é o gato laranja. Ele é muito bonzinho, tem uma personalidade muito sociável, principalmente com novas pessoas que chegam na casa. E com ele, a socialização com humanos é muito facilitada, mas com os 2 gatos ela foi bastante demorada, se comparado com a socialização da Martina com relação ao Cosmo. Com o Túlio foi praticamente 1 mês até que eles conseguissem interagir sem que houvesse alguma intercorrência. Dentro dessa socialização, nós tivemos a inusitada ideia de vamos dar um banho nele para verificar se sai o cheiro. E aí depois que a gente deu o banho, que aí começou a ter uma socialização mais amistosa, vamos dizer assim. Então, essa foi a história dos 3. Hoje vivem os 3 amigavelmente, se adoram, não tem brigas em casa, então tudo em paz. Mas antes de trazer um gato para casa, é muito importante preparar o ambiente para que ele se sinta seguro e confortável. A coisa mais importante que a gente tem que pensar é sempre na segurança. Então, se você vai ter um gato, primeiro, se é apartamento ou se for casa, toda telada, para evitar que os animais tenham acesso à rua. Isso é um ponto fundamental. E depois adaptar a sua casa para o gato. Então você precisa deixar água disponível em vários locais da casa, porque o gato ele tem o hábito de tomar pouca quantidade de água fracionada ao longo do dia. Água fresca, água limpa, tem várias opções de fontes, de bebedouros diferentes. Sempre longe da ração e longe da caixa de areia. Isso também é muito importante porque o cheiro da água vai influenciar. Então, se ela está próxima da ração ou próximo da caixa de areia, ela estiver com algum tipo de odor, ele não vai tomar água. Então, é muito peculiar. Alimentação também é importante a gente entender se é um filhote, se é um adulto, se é um idoso, se ele tem alguma restrição alimentar, se ele faz algum tratamento para obesidade, por exemplo, que é algo muito comum. Então, usar o produto adequado e, de preferência, sempre uma mistura entre o alimento seco e o alimento úmido ou semiúmido. Porque quanto mais a gente pensar na hidratação dos gatos, melhor e a gente previne problemas renais. Então, não só água disponível dentro da casa, mas também alimentação úmida e semiúmida associada à ração seca também é muito importante para os gatos. Nós não temos tanta disponibilidade para gatificar com grande extensão a casa. O que a gente fez nesse sentido? Brinquedos pelo chão, caixas que eles adoram, arranhadores. Então, todas as formas de gatificar a casa com objetos que façam eles empreenderem um tempo, conseguir se distrair, conseguir se divertir e desviar a atenção dos objetos que a gente gostaria que eles não danificassem, por exemplo, o clássico sofá, arranhar a cama, são todas questões que trazem para eles essa atenção. A preferência dos felinos pela crocância da ração é tão conhecida que já se tornou um fenômeno na internet. Porque eles têm o olfato e o paladar muito apurado. Então, por isso que a gente sempre coloca a ração em pouca quantidade, que é onde ela fica aberta no ambiente, e quando você vai guardar, várias marcas já vêm com um zipzinho na própria embalagem, ou então que você possa colocar num pote fechado, bem lacrado, para que ela não perca tanto o odor quanto o sabor.
né? Então, por isso você precisa colocar sempre pouca quantidade ao longo do dia, para que ele come e aquela ração não fique exposta, porque ele realmente não vai comer mais. Por isso que é importante fazer essa mistura entre ração seca e úmido, semi-úmido e sachê, desde filhote, porque também se você não faz essa adaptação, depois do gato adulto que nunca teve contato com sachê ou alimento úmido, ele também pode não querer. E é importante para a alimentação dele, para a nutrição e para a hidratação. Então, desde filhotinho, você acostumar ele com secos e úmidos. Já não é mais uma grande preocupação para o tutor, que precisa ficar o dia todo fora de casa. Isso porque hoje existem várias opções de comedouros para os animais. Depende da rotina do tutor. Se ele sai de manhã, sabe que vai voltar no final do dia, o gato provavelmente já vai esperar ele colocar a comida de manhã cedo, né? Então já vai te acordar para você alimentar ele. Você coloca a quantidade que vai ser suficiente até o final do dia e quando chegar à noite você vai colocar comida fresca. Existem também alimentadores automáticos, né? Então isso facilita que você consegue programar a hora que ele vai sair com a comida e ao longo do dia ele tem comida fresca já que você não está em casa, nessa reposição. Mas se não for o caso, você coloca de manhã e coloca de noite quando você chegar. Os gatos são animais que prezam pela higiene. Por isso, o pote da ração precisa ficar em um local tranquilo e limpo. Mariana driblou toda a dificuldade de horários para alimentação através da tecnologia. A gente tem um controle do quanto eles comem de ração, eles têm o alimentador automático. Então a gente dividiu as porções por horários para que eles possam ter pequenas porções durante o dia. A gente acompanha isso com a câmera que a gente instalou. E a gente vai voltar para casa só lá para 7, 8 horas da noite, que aí a gente volta, tenho contato com eles e aí eu mesma consigo dar a ração para eles e a gente tem esse momento nosso juntos. Além da alimentação, é muito importante estar atento às vacinas, lembrando que gatos doentes não podem ser vacinados, pois a vacina pode provocar uma piora do quadro clínico do animal. Felinos costumam não apresentar sintomas claros e somente o médico veterinário é capaz de fazer esse diagnóstico. A gente tem todo um protocolo vacinal, tá? Desde o filhote até os animais adultos, protegendo contra as principais doenças e raiva também. Então é sempre importante consultar o médico veterinário para que a gente faça todo o protocolo de acordo com a idade do animal e as vacinas que ele já fez anteriormente, toda essa manutenção. Inclusive tem o exame de FIV e FeLV. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que seria esse exame. Muita gente ainda, mesmo o tutor, não conhece. É importante, principalmente quando você vai adotar um gato e se você já tem outros gatos em casa, antes de fazer essa adoção ou essa socialização, que você procure o veterinário e faça o exame de FIV e FeLV, porque é uma doença extremamente contagiosa e se é um gatinho de rua, um gatinho adotado e você não tem esse exame negativo e ele tiver a doença, ele pode ter a doença, mas não apresentar sintomas da doença. Então você acha que ele é saudável, mas ele tem a doença incubada e ele vai passar para os outros gatos da casa. Então é sempre importante você fazer o exame com o veterinário, deu negativo, aí sim você pode fazer a introdução dele em casa. Mesmo com toda a gatificação, a castração continua sendo uma importante medida para evitar a procriação descontrolada e ajudar a prevenir diversas doenças, entre elas o câncer. A questão não é só reprodução, né, doutora? Não, é saúde. É muito preconizado a castração não só de gatos, de cães também, mas gato é primordial, tanto macho quanto fêmea. Então, independente do acesso que ele tem à rua, que é o ideal não ter, ou de você ter intenção de cruzar ou não, você precisa castrar. Você previne N problemas para a fêmea, para o macho, problemas de próstata, piometra, enfim, N doenças que vão acontecer ao longo da vida se eles não são castrados. Então, a castração é algo extremamente preconizado na veterinária. A depressão é uma doença que não afeta apenas seres humanos, mas também os gatos. E mesmo com a fama de serem independentes, eles são muito sensíveis e reativos a mudanças e situações inesperadas. Claro que é menos, o gato fica mais sozinho muito mais fácil, né? Se adapta melhor a um ambiente tranquilo, os tutores que saem de manhã voltam de noite, o gato passa o dia sozinho em casa tranquilamente, mas o ideal é que você faça toda a gatificação da sua casa. Então, arranhadores, brinquedos, tudo que você puder deixar de interativo para o gato. Existem difusores de tomada que são feromônios para que o ambiente, a gente não sente esse cheiro, mas o ambiente com esse feromônio acalma os gatos, até para a socialização de um novo gato em casa é importante. Uma música ambiente, porque eles também se incomodam muito com barulho muito alto.
Então, se você puder deixar um rádio, uma televisão com uma música ambiente, alguma coisa bem tranquila, hoje vários canais oferecem isso, né? Você pode colocar também para eles ficarem sossegados. Então, uma proteção, hoje tem arranhadores, por exemplo, para o braço do sofá. Porque às vezes o tutor não gatifica a casa e começa a reclamar, ai, meu gato está arranhando o meu sofá, meu gato arranhou minha cadeira, mas você também não ofereceu distração para eles. Outra coisa legal são nichos que você pode pôr nas paredes para que eles possam escalar, subir, né? Toquinhas que eles possam ficar intocados, caixa de papelão para eles brincarem. Tudo isso você promove a distração do ambiente para o gato e ele fica ainda mais tranquilo sozinho. A gente costuma unir todos os brinquedos pequenos dentro de um lugar, chama brinquedoteca dos gatos, fica embaixo da nossa cadeira da sala. Chega um determinado momento do dia que eles resolvem brincar com todos os brinquedos, espalham todos eles pela sala e depois que a brincadeira termina, mais ou menos uns 5 minutos, porque ela dura muito rápido, a gente recolhe todos esses brinquedos. Em termos de proteção da casa, antes de a gente adotar nosso primeiro gato, nossa casa não tem sacada, mas tem as janelas. Então a gente telou todas as janelas para que não tenha nenhum risco de queda. Mesmo a gente estando no segundo andar, é importante que essa proteção aconteça. E, inclusive, quando a gente adotou o primeiro gato, ele era pequeno, então havia um receio de que o gato passasse pelo meio da tela. Mesmo você tendo a tela, gato, se passar a cabeça pelo buraquinho da tela, o resto consegue ir também. Então essa foi uma preocupação nossa também enquanto eles são filhotes. O mercado pet oferece muitas opções de distrações, como arranhadores, penas, bolinhas e o famoso catnap. Ótima opção para diminuir o estresse e a ansiedade. Esse amor incondicional que a gente tem por eles e que eles têm por nós faz com que nós do mercado pet a gente corra cada vez mais para desenvolver produtos para realmente retribuir todo esse amor e esse carinho que eles têm por nós. O catnip ele é uma erva natural e é uma erva que os gatos gostam muito de se esfregar, de acalmar, de brincar. Então às vezes você comprou um brinquedo novo, tem o catnip líquido, tem o catnip própria, a ervinha mesmo, para você colocar no brinquedo para ele brincar, para ele interagir. Essa interação é importante. Por mais que o gato ele seja um animal que vive bem sozinho, que não precisa de tanta atenção quanto o cachorro, essa troca é importante, faz parte. Ele quer atenção, você chega em casa, ele quer vir no seu colo, ele quer brincar. Então, toda essa interação que você puder fazer com ele, brincando, dando um petisco direto na boquinha dele, tudo isso é muito importante para eles também. Outro cuidado que o tutor deve ter é com a caixa de areia. O gato deve conseguir dar uma volta em torno do próprio eixo e não pode ser pequena demais. A recomendação é que você tenha pelo menos 1,5 caixas por gato. Parece até uma conta muito doida, mas a gente sempre faz esse arredondamento para 2 caixas por gato e assim vai. Para quê? Para que a caixa esteja sempre limpa. O gato ele tem o hábito, né? Porém ele não gosta de usar caixa suja e aí provavelmente ele vai fazer fora da caixa porque a caixa estava suja. Às vezes você passou o dia inteiro fora de casa, muitos gatos 1 caixa só não vai dar conta. Então pensem sempre nessa conta de pelo menos 1,5 caixas por gato. Tenho 2 gatos, então tenho 3 caixas e assim vai. E o ideal é que você coloque pelo menos 5 centímetros de areia dentro da caixa, o granulado que você escolheu, né? Hoje a gente tem opções de granulados biodegradáveis, que podem ser descartados no vaso sanitário, que não dão cheiro de xixi e cocô pela casa, isso também é muito importante. Então hoje em dia você já tem areias muito mais modernas para facilitar a limpeza. Tá? Mas é importante essa camada de areia para o gato conseguir cavar e cobrir o xixi e o cocô dele, né? E aí você faz higienização pelo menos de manhã e de noite. O que eu acho legal de apontar, já que a gente falou nessa parte da higiênica, é que gatos não transmitem doença para mulheres grávidas. Porque tem muita gente que, engravidei, tem um gato, vou doar meu gato, posso ter alguma doença. Isso não existe mais, né, doutora? Não, isso não existe, a não ser que seu gato já tenha uma toxoplasmose, por exemplo, alguma coisa inerente. E aí a única questão é tomar cuidado na higiene da caixa. Uma luva, colocar uma máscara, mas é só se seu gato já tiver alguma doença que você já sabe, como essa que eu dei o exemplo, né? E aí você vai se prevenir para limpar a caixa de areia, mas o gato não vai transmitir nenhuma doença nem para mulheres grávidas ou crianças, muito pelo contrário, o convívio de crianças com animais é extremamente saudável. E se você pensa em uma amizade entre gato e cachorro, é preciso ter paciência e atenção. Essa socialização, ainda mais se você tem cão e gato. Muitos tutores têm cachorro em casa e vai adotar um gatinho, a criança gosta de um gato,
Então você precisa fazer essa socialização, tá? Começando pelo odor, então pegar um paninho, uma caixinha, alguma coisa que teve contato com o gato, apresentar para o cachorro e vice-versa. Manter as unhas do gato sempre cortadas, para caso exista alguma brincadeira exacerbada, não machuque o cachorro ou não machuque outros gatos ou não machuque uma criança. É muito fácil cortar as unhas do gato, né? Pode até levar no veterinário ou num banho e tosa, mas você consegue cortar em casa, manter sempre a paradinha para evitar acidentes e fazer essa socialização aos poucos. Então, depois do contato do olfato, que é muito apurado, tentar colocar eles em contato através de uma porta de vidro, algo do gênero, para que eles se vejam, mas ainda não se toquem. E aos pouquinhos você vai fazendo essa introdução. E lembrando do feromônio que eu falei de tomada, que é muito importante para acalmar o ambiente, tanto para o cão quanto para o gato. E aí você consegue conviver tranquilamente. A primeira coisa de ser mãe de pet é que eu adoro. Então eu recomendo muito para todas aquelas pessoas que ainda estão inseguras para adotar um pet. Isso muda muito a sua rotina de uma maneira positiva, porque você tem esse carinho, essa vontade de cuidar e ver que eles estão desfrutando da sua companhia, desfrutando de todas as mudanças que você faz para que eles tenham um ambiente mais confortável. Hoje o dia amanheceu com sol, céu azul e muito calor. Mas a partir de agora à tarde, as instabilidades ganham força aqui na região com o aumento da nebulosidade e tem até previsão de chuva, viu? Temporais com descargas elétricas e chuva localmente forte não estão descartadas. Para amanhã, sexta-feira, chances de chuva são ainda maiores, uma vez que a frente fria sobre o Atlântico, próxima ao litoral paulista, ajuda a canalizar um escoamento rico em umidade e calor que vem da região amazônica, impulsionando o desenvolvimento de nuvens. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela para amanhã, sexta-feira. Então, quem for sair de casa cedinho, é bom levar o guarda-chuva. E sobre as temperaturas, mínima de 21. Ao longo do dia, a temperatura até sobe, mas ela não passa dos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.